Fala galera aqui do nosso canal Café Concurseiro, atendendo a pedidos, Estatuto das Polícias Militares do Estado de Alagoas, Estado este que está com diversas oportunidades para o cargo de soldado da Polícia Militar e de oficial da Polícia Militar. Eu vou passar pelos principais aspectos relacionados a este estatuto. Se você está chegando aqui agora, se você ainda não é nosso inscrito, se inscreva no nosso canal, curte, comente e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso artigo 1º, que diz o seguinte: o presente estatuto tem o fim de regular a situação, deveres, direitos e prerrogativas dos servidores públicos militares do Estado de Alagoas. O primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês ao estudar esse estatuto é que ele é de antes da nossa Constituição Federal. Então, é comum que nós encontremos certos termos, certas nomenclaturas que estão em dissonância com a nossa Constituição Federal. Se você for perguntado na prova acerca do estatuto, responda conforme o estatuto. Não vá, mesmo que isso vá de encontro com a nossa Constituição Federal. Então, aqui analisando o nosso artigo 1º, esse estatuto, ele regula situações, deveres, direitos e prerrogativas. Normalmente a banca dirá que esse estatuto também irá regular situações relacionadas a infrações disciplinares. Nós teremos outro dispositivo que versará sobre essas infrações disciplinares, elas não se regulam aqui nesse estatuto, e uma questão que afirmar que isso irá se regular por esse estatuto, ela será uma questão errada. Seguindo adiante, artigo 2º diz que a Polícia Militar do Estado de Alagoas, Força Auxiliar e Reserva do Exército, é uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na disciplina, subordinada administrativa e operacionalmente ao governador do Estado, incumbida das atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Neste segundo artigo, nós temos diversos pontos importantes. O primeiro ponto que eu chamo a atenção é sobre a Polícia Militar ser uma instituição permanente. Normalmente as bancas dizem que é uma instituição temporária. Nós podemos constatar que a Polícia Militar ela possui permanência, é uma instituição permanente e ela possui a sua organização em dois pilares: hierarquia e disciplina. Outro ponto que as bancas também costumam trazer só um pilar, tornando a questão como errada. E outro ponto importante demais nesse artigo 2º é sobre essa subordinação. Nós temos a subordinação administrativa e operacional ao governador do estado. Há estados em que essa subordinação ela é dividida. A Polícia Militar ela acaba sendo subordinada de forma administrativa ao governador e de forma operacional ao secretário de Segurança Pública. Ao contrário, acontece aqui. Nós temos esses dois pilares, administrativo e operacional, todos vinculados ao governador do estado. E a Polícia Militar ela é incumbida das atividades ostensiva e a preservação da ordem pública. Adiante, nós chegamos aqui no parágrafo único que diz: a Polícia Militar, para fins de defesa interna, subordina-se diretamente ao Exército Brasileiro e deverá estar adestrada para desempenhar os mísseis pertinentes à missão supra. A missão supra diz respeito ao nosso segundo artigo, a essa missão de preservar a ordem interna. Aqui no nosso artigo 2º diz que a Polícia Militar ela é uma força auxiliar e reserva do Exército. As bancas também gostam de trazer que ela é uma força auxiliar e reserva das Forças Armadas, tornando o item errado. Então, note que a nomenclatura correta é força auxiliar e reserva do Exército. Aqui no nosso parágrafo único faz novamente uma menção sobre o Exército Brasileiro, porque se o Brasil, porventura, entrar numa situação de guerra, nós teremos a Polícia Militar e os corpos de bombeiros militares se acoplando ao Exército e fazendo a defesa, a proteção interna do país. No artigo 3º diz o seguinte: os integrantes da Polícia Militar do Estado de Alagoas, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrências de leis vigentes, quer do sexo masculino ou feminino, constituem uma categoria especial de servidores públicos denominados policiais militares. Aqui nós vamos ter um ponto de dissonância entre a Constituição Federal, mas nós temos que seguir o que está no estatuto, está posto no nosso estatuto. Eu sigo aqui nos outros pontos importantes. No parágrafo 1º diz que os policiais militares posicionam-se em uma das seguintes condições. Nós temos duas condições aos quais os policiais militares estarão: na ativa ou na inatividade. Cada uma dessas posições comporta certos requisitos, certas características, melhor dizendo. Quando o policial está na ativa,
né, nós temos que são os policiais militares de carreira, os policiais militares reformados por doença ou invalidez, ou que passem para a reserva remunerada, por ter concluído o seu tempo de serviço, permanecerão na inatividade, continuando a perceber a remuneração do Estado. E no inciso 3 diz que os componentes da reserva remunerada, quando convocados e designados para o serviço especificado. Aqui sobre a atividade, então são considerados os militares na ativa, esses policiais militares que integram a carreira, né, que já passaram ali do curso de formação e estão desempenhando as suas atividades, inclusive esses policiais que estão na reserva remunerada, mas quando eles são convocados e designados para um serviço específico. Então, há a situação daquele militar estar na reserva remunerada e ele poder ser convocado a desempenhar um determinado serviço especificado e automaticamente ele será considerado um militar da ativa. Além de termos também essa situação dos militares reformados por motivo de doença ou de invalidez. Essas são as características dos militares da ativa. Nós seguimos aqui para a inatividade, que diz o seguinte: quando transferido para a reserva remunerada, permanecem percebendo remuneração do Estado, porém sujeitos à prestação de serviço ativo mediante convocação e designação, reformados quando tendo passado por uma ou duas situações anteriores, ativa e reserva remunerada. Estão dispensados definitivamente da prestação de serviço ativo, continuando a perceber a remuneração do Estado. O policial militar que assumir o cargo público eletivo será afastado do cargo ativo temporariamente, podendo voltar ao serviço ativo no mesmo posto ou graduação em que foi afastado, desde que, e aqui nós temos alguns requisitos relacionados ao militar que for ocupar um cargo público eletivo. Nós temos diversas características relacionadas à inatividade. O primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês é que em qualquer dessas situações, vocês podem ver que eu destaquei no material, é que o militar continua recebendo a remuneração do Estado. Aqui, talvez o ponto mais importante, que eu enxergo como o ponto mais importante, é esse inciso 3º, que fala sobre a possibilidade do militar assumir um cargo público eletivo, porque tem o prazo em que ele não perde essa característica de militar, em que ele poderá voltar ao seu posto ou à sua graduação. Esse prazo está versado, inclusive, acho que lá na Constituição Federal, salvo engano, e é um prazo de 10 anos. Então, se o militar tiver menos de 10 anos, ele perde o cargo, ele terá que pedir exoneração. Se ele tiver mais de 10 anos de atividade, ele consegue ser eleito, ele vai lá para a inatividade, depois ele pode retornar ao seu cargo, lembrando que sempre no mesmo posto ou graduação, então ele não vai perceber certas vantagens relacionadas a essa subida de posto ou graduação. Ele vai retornar no posto ou graduação em que ele saiu, desde que ele cumpra certos requisitos. São esses requisitos: deseje voltar ao serviço ativo, renuncie ao cargo público para o qual foi eleito, tenha terminado o mandato de referido cargo e não seja candidato à reeleição, e não tenha atingido as idades limites do artigo 51A e B, e não esteja sub judice. Então aqui neste estatuto nós temos diversas idades, lá no nosso artigo 51, letra A e B, diversas idades que são referentes ao posto ou à graduação que aquele militar se encontra. Então, se ele tiver com uma idade extrapolada, não condizente com a idade que está aqui no nosso estatuto, ele não poderá reingressar, voltar de novo ao seu posto, à sua graduação, após a desistência, após o término do pleito desse cargo eletivo. Seguindo adiante, o policial militar eleito em cargo público durante o mandato fará a opção de qual fonte deve receber sua remuneração. Aqui nós temos uma hipótese de inacumulação de remuneração. Então perceba que o policial ele terá que optar pela remuneração. Normalmente, quando qualquer servidor público ele desempenha as funções de vereador, ele pode acumular as remunerações. Quando é para um cargo do Poder Executivo, por exemplo, um prefeito, um governador ou presidente, ele tem que optar por uma das remunerações. E é claro que a pessoa vai lá e opta pela remuneração que lhe é mais favorável. Porém, o código, o estatuto, melhor dizendo, traz essa impossibilidade de acumulação. Nós não temos aqui neste primeiro momento algo dizendo sobre cumulação. O que eu estou trazendo é algo lá da Constituição
relembrem o que eu acabei de dizer. Este estatuto, ele é de antes da Constituição, então, por diversas vezes nós vamos encontrar pontos que não estão condizentes com a nossa Constituição Federal. Nós seremos questionados de acordo com o estatuto, então respondam de acordo com o estatuto. Partindo aqui para o inciso 5º, diz que o policial militar que foi inativo por incapacidade física, reformado, passará a perceber o vencimento igual ao que ele era devido no serviço ativo, e nunca inferior ao que percebe seu paradigma no mesmo posto ou graduação em atividade. Isso aqui é uma forma até de promover uma certa inclusão e de garantir, ter uma estabilidade jurídica, de garantir que o policial militar perceba os mesmos valores, os mesmos vencimentos que ele recebia enquanto ele estava lá no serviço ativo e ele foi às vezes acometido aí por alguma doença ou alguma outra situação. Então aqui nós temos uma garantia ao policial militar. Seguindo adiante, nós partimos aqui já para o artigo 5º, que diz que a carreira policial militar é caracterizada pela atividade continuada e devotada às finalidades da corporação. Parágrafo 1º diz que a carreira policial militar é privativa de pessoal na ativa. Parágrafo 2º é privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar. Então aqui nós temos outro ponto que não está em conformidade com a nossa Constituição, isso porque este estatuto não pode prever distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Somente a Constituição Federal pode fazer essa distinção. Mas como esse código ele decorre de um código do Exército Brasileiro, ele acabou por dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas lembrando novamente, se nós formos perguntados de acordo com o código, vamos responder de acordo com o nosso estatuto. Seguindo, no capítulo 2º fala sobre certas conceituações, sobre diversas conceituações do meio militar. Essas conceituações são frequentes em provas. Nós temos a pegadinha mais frequente, mais comum que as bancas costumam fazer é inverter as conceituações. Falar sobre praça e falar sobre posto, falar sobre patente, falar sobre oficiais, trazer uma distinção de oficial e colocar como se fosse praça e fazer isso ao inverso. Então esse é um ponto que merece uma boa leitura de vocês para que vocês internalizem essas conceituações. Eu não vou passar por todas elas aqui, são conceituações de fácil elucidação, de fácil interpretação, que uma leitura irá fazer você garantir as questões de provas. Para hoje, o que eu tenho é isso, é um vídeo rápido, direto ao ponto. Posteriormente, eu vou ver a viabilidade de estar gravando mais vídeos relacionados a este estatuto. Até a próxima, valeu!